Paulo não é só uma cidade, é um mundo inteiro comprimido em ruas que nunca dormem, sabores que atravessam continentes e sons que misturam mil sotaques. É um lugar onde toda visita parece a primeira, porque a cada esquina tem algo novo para descobrir. Essa cidade é a nossa segunda casa. Sempre que o Pedro vem para o trabalho presencial, a gente aproveita e embarca junto. Essa foi a minha primeira aventura passeando por São Paulo com o Dante, com apenas 3 meses. Se quiser conferir como foi a nossa experiência voando com um bebê tão pequeno, o vlog da nossa ida com ele de avião tá aqui na descrição. E nesse vídeo você vai acompanhar nosso tour clássico pela Avenida Paulista, uma visita a um mirante de dar vertigem, onde você vê São Paulo debaixo dos seus pés, um passeio super legal pelo Aquário de São Paulo, além de museus, parques e restaurantes que não podem faltar no roteiro. No primeiro dia, começamos com um passeio super gostoso no Parque Ibira. Estávamos com o Pedro Dan e também com os avós. Foi um momento muito especial em família, aproveitando o verde no meio da cidade. Com diversas opções de lazer, lá você pode praticar esportes, visitar espaços culturais ou assistir uma apresentação musical ao ar livre. Depois fomos almoçar no Bar do Giba, um restaurante que a gente adora. Eles têm um steak tartar maravilhoso e os bolinhos de feijoada são imperdíveis. Vale muito a pena conhecer. Vamos passear, bebê? Vamos passear, mamãe? Vamos? Nós descemos na estação Brigadeiro e fomos explorar os atrativos ali por perto. A parada do dia foi o Sesc da Paulista. A gente vai no Mirante e comer alguma coisinha também. Cheguei aqui, já baixei o aplicativo e fiz o agendamento, né, que é pelo aplicativo. Próximo horário ia ser em 40 minutos. E aí eu dei uma paradinha aqui para dar de mamar pro Dandan. Aqui tem bastante estrutura, tem vários puffs que dá para ficar esperando também. E é bem tranquilo. O principal atrativo é o Mirante do Sesc, que tem uma vista linda da cidade, mas o prédio tem vários andares e vale a pena visitar também as exposições. Olha que legal esse espaço. Criança, tem um banheiro amplo aqui com trocador. E o que eu achei bem legal é esse espaçozinho aqui de cozinha. Tem cadeirinha, tem micro-ondas, almofada para amamentar. Tem uma mini cozinha aqui para esquentar as comidinhas das crianças. Muito legal. Gostei. E do Sesc seguimos para o Itaú Cultural, que fica bem ao lado, para conferir o que estava rolando de exposição. O Espaço Itaú Cultural conta com exposições permanentes e temporárias e o acesso é gratuito. Além disso, o espaço é moderno e traz diferentes formas de interação com o público.
A Casa das Rosas é um casarão no estilo clássico francês, onde ocorrem diversas manifestações culturais. No jardim há um roseral e um café-restaurante bem gostosinho para comer. Logo em frente à Casa das Rosas se encontra a Japan House, um edifício de arquitetura bem bonita que conta com exposições da cultura oriental e um restaurante japonês. A entrada é gratuita. Olha, a melhor experiência aqui na Japan House é esse banheiro típico japonês com vaso, super tecnológico, que solta jato de água para limpar o pini e depois o jato de ar. Muito top, velho. Vale a pena a experiência. E o trocador super ajeitadinho aqui para criança. Peguei o metrô e desci na estação seguinte, Trianon MASP. Começamos passando em frente ao MASP que estava em reforma, então só deu para apreciar a arquitetura pelo lado de fora mesmo. Em seguida, uma caminhadinha pelo Parque Trianon que fica logo em frente ao MASP. E num roteiro clássico pela Paulista, é claro que não podia faltar uma passadinha no Mac 1000, aquele McDonald's conceito que virou atração turística. E para finalizar os passeios do dia, um cafezinho na Augusta. No terceiro dia de passeios, fomos no Samp Sky, localizado no 42º andar do edifício Mirante do Vale, que é o edifício mais alto do centro de São Paulo. No prédio foram projetados 4 decks de vidro que você tem uma vista completa da cidade. Vou explicar aqui como funcionam os ingressos para você escolher a melhor opção no dia da sua visita. Você tem 3 tipos de ingresso para escolher. A primeira opção, o ingresso que dá direito ao deck leste, localizado sobre a Avenida Prestes Maia, e ao deck sul, que oferece a melhor vista do Vale do Anhangabaú sobre o viaduto Santa Efigênia. Na segunda opção, o ingresso dá direito a visitar os decks oeste, que tem a vista livre para o pôr do sol, e o deck norte, onde há uma ampla visão para a Serra da Cantareira. E a terceira opção é o ingresso Samp Sky 360, que abrange os 4 decks, que foi o que eu escolhi. E olha, eu achei a melhor opção, viu? Porque como eu estava com o Dan e o tempo de permanência em cada deck é de apenas 1 minuto e meio, eu quis ter mais tempo para conseguir gravar com tranquilidade. E à noite fomos jantar no The View, um restaurante rooftop que tem uma vista incrível da cidade de São Paulo. Aproveitamos a saidinha para comemorar e fazer o vídeo do 4º mêsversário do Dan.
Pegamos o metrô e fomos direto para a Estação Luz, que é uma atração por si só. Projetada por arquitetos britânicos, a estrutura da estação é inspirada em modelos europeus. A estação abriga o Museu da Língua Portuguesa, que tem uma curadoria muito interessante sobre a nossa cultura. A visita ao Museu da Língua Portuguesa revela as origens, a história e a evolução contínua da nossa língua. E o bebê já é capaz de pronunciar algumas quase palavras de uma linguagem universal que é praticamente idêntica em todos os países. Não pode ver bem uma aula. Os sertões de Euclides da Cunha. Foi o Brasil vomitar. Amortecendo as truncaduras das quebradas. É um pisca-pisca. A gente nasce. Isso é, começa a piscar. Quem para de piscar. Ele é um museu interativo e bem tecnológico. O acervo ocupa 3 andares da Estação Luz, então dá para gastar algumas horas fácil ali. O passeio me surpreendeu bastante. E atravessando a rua temos a Pinacoteca de São Paulo, que é um dos mais importantes museus de arte do Brasil e também abriga um dos maiores e representativos acervos de arte brasileiro. Além disso, a arquitetura do prédio é belíssima, as exposições são sempre de altíssimo nível. E foi bem legal ver as obras que a gente estuda nas aulas de História e Arte, como as de Tarsila do Amaral ou de Portinari. E a última parada do dia, o Mercadão de São Paulo. Na Station Santa Cruz. Acesso a Quinhozinho de Las. Access to Line 5 Line. Evitar do lado direito. Exit on the right side. No 5º dia de passeio, Pedro conseguiu nos acompanhar. Fomos juntos ao Aquário de São Paulo, que é uma experiência bem legal com bebês e crianças.
cara. Olha, olha. Acho que eu peguei. Olha lá. Será que ela vai descer? Apesar de não compactuarmos com a ideia de manter animais em exibição, como em zoológicos e aquários, reconhecemos que o Aquário de São Paulo desempenha um papel relevante na recuperação e no cuidado de animais resgatados, oferecendo condições para que se reabilitem e vivam com qualidade de vida. Além disso, o aquário mantém programas e parcerias com diversas instituições de preservação e contribui significativamente para a educação ambiental, especialmente em colaboração com escolas e universidades. Isso aqui, ó. Ele brincando na aguinha. Olha ele brincando. No mesmo bairro, a poucos metros dali, fomos visitar o Museu do Ipiranga, um prédio de arquitetura europeia projetado por um arquiteto italiano e um jardim que parece os jardins dos palácios da Europa. Dessa vez, fomos só para contemplar a estrutura exterior mesmo, que já vale muito a pena. O pôr do sol dá uma cor alaranjada para o prédio e o deixa ainda mais bonito. Eu finalizo esse vídeo com uma cena que representa bem São Paulo, artistas tocando violoncelo no metrô, aquele típico momento que mistura cultura, arte e o dia a dia da cidade. Espero que tenham gostado desse roteiro sincero e real de quem vive São Paulo no ritmo tranquilo, curtindo com o bebê e transformando cada momento em memória.